Boa tarde, somos da Juventude Aveluz. Me chamo Juliana. Meu nome é Ana Clara. E estamos aqui com o Rony. Vamos entrevistar ele hoje um pouco para saber sobre como foi a palestra, cujo tema foi Viver com Jesus. A primeira pergunta que temos aqui é: qual a natureza de Jesus segundo a doutrina espírita? Ele é um Deus ou um espírito puro? Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que quem está nos assistindo vai ver esse vídeo. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. O programa que vocês estão fazendo já é sucesso, porque todo mundo está gostando, muita alegria. E é o seguinte, vamos lá para a pergunta. Deus é nosso Pai maior, Criador do Universo, e Jesus é o Filho de Deus. Então, se pergunta se Deus e Jesus é a mesma pessoa, não, mesma pessoa não é. Deus é infinita bondade, misericórdia, justiça e amor. E Jesus foi o modelo escolhido por Deus para nos apresentar o amor de forma plena, perfeita, o amor, o perdão, todas as virtudes que nós precisamos cultivar no nosso dia a dia em busca da nossa felicidade. Perfeito. Rony, por que Allan Kardec chama Jesus de o modelo e guia mais perfeito para a humanidade? Bom, nós sabemos que a doutrina espírita nos ensina da evolução do espírito. Então, o espírito ele é criado simples e ignorante, porém tem toda uma trajetória que até ele alcançar a perfeição relativa de espírito. Nós no dia a dia nós temos condições de sempre estar melhorando as nossas condutas, e com isso nós vamos evoluindo espiritualmente. Allan Kardec escolheu Jesus, e ele é considerado foi o espírito mais perfeito que passou aqui na Terra, e serve como referência para a gente. Todas as nossas ações no dia a dia, a gente precisa se perguntar se elas estão coerentes, se estão agradáveis a Jesus. E aí, dessa forma, a gente vai viver com Jesus. O que muda na rotina quando decido viver com Jesus de fato? Quando nós decidimos realmente viver com Jesus, a nossa rotina, a tendência é a melhorar, porque nós vamos encontrando aos pouquinhos a paz interior e a alegria de viver. E a gente sabe que todos os dias temos desafios na vida, seja na escola, seja em casa. É algo que se for na escola, algum colega que tende a tirar a nossa paciência, se for em casa, alguma insatisfação que a gente possa ter. E então, quando nós buscamos viver com Jesus, a gente vai tratar essas situações de forma mais tranquila. Porque se antes a gente procurava, por exemplo, se vingar de um colega, de um amigo na escola, vivendo com Jesus, a gente vai procurar compreender, vai procurar entender se ele está passando alguma dificuldade, e a gente vai conseguindo ficar mais tranquilo e confiante na vida. Perfeito. Quais são os meus vícios e imperfeições que mais me afastam do exemplo de Jesus? Acho que você acabou de dar mais ou menos né? Mas os vícios e as imperfeições que mais nos afastam de Jesus é o orgulho e o egoísmo. O orgulho é aquela característica que há no ser humano, onde ele quer ser o dono da verdade absoluta. É só o que ele acha que é, e só ele está certo, e ninguém mais está correto. Ou então ele quer ser o dono da verdade e quer ser o superior às outras pessoas. Então, se for numa escola, é aquele aluno que quer constantemente aparecer, quer ser o mais correto, o mais inteligente. Claro que a gente deve buscar estudar, mas quando o aluno usa isso para ser snob,
para humilhar os outros, aí a gente percebe que é o orgulho que está por trás. E o egoísmo, que é aquela característica onde tudo é para a gente. A gente acha que tudo de bom é para a gente e os outros não. Então essas duas, digamos assim, características morais são as que mais nos afastam da convivência com Jesus. Como responder ao mal com o bem, sem ser conivente com o erro? Excelente pergunta, porque a gente sabe que se alguém está fazendo algo errado, erro é erro. Se alguém, por exemplo, eu vou citar outro exemplo de escola. Se alguém está bagunçando muito na sala de aula, falando demais, alto, que está prejudicando os outros, é um erro, é um equívoco e precisa ser consertado, precisa ser melhorado, precisa ser conduzido esse aluno para que ele não atrapalhe a aula. Ao mesmo tempo que a gente não vai ser conivente com ele, quer dizer, aplaudir ou aceitar que ele fique fazendo errado e não fazendo nada. Então, viver as lições de Jesus e não ser conivente com o erro é buscar sempre estar se melhorando, mas ao mesmo tempo não se vingar, não querer se vingar, não agir da mesma forma do que o outro. Se o outro está errado, a gente não vai ser conivente nem vai fazer igual, e sim vai fazer conforme nos ensinou Jesus, sempre no caminho do bem. Eu acho que é aquilo, né? Antes de você fazer uma coisa, você pergunta: Jesus faria isso? Aí, a depender, a gente faz ou não faz. Não que eu siga, mas... Exatamente. Essa é uma questão que você colocou bem, de se colocar no lugar e fazer esse questionamento. Se fosse Jesus, ele faria? Aí muitas pessoas dizem assim: não, Jesus é Jesus, é tão elevado, eu não sou Jesus. Mas, e ele sabe disso, que a gente não vai ter condições de agir 100% com paciência, 100% com compreensão, mas o pouco que a gente faça de melhor a cada dia já é levado em consideração. Não importa se hoje eu sou zero, por exemplo, zero em paciência, mas se daqui a 3 meses eu sou 0,5, já terei nessa disciplina 0,5, então já estou melhorando. Com certeza. O que Jesus quis dizer com meu reino não é deste mundo e como isso me afeta como espírito encarnado? Quando Jesus disse meu reino não é desse mundo, ele quer mostrar primeiramente que nós temos uma dupla natureza. Nós temos a natureza material do nosso corpo físico e nós temos a natureza espiritual. E mostra que a felicidade plena não está no mundo material. Apesar de que muitos buscam a felicidade plena somente nas coisas materiais. E muitas pessoas se decepcionam, se ficam angustiadas, porque a gente sabe que as coisas materiais não trazem essa felicidade plena. Porque a qualquer momento essas coisas materiais podem ser tiradas. Então Jesus diz: meu reino não é desse mundo. Porque nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos passando uma breve temporada aqui na Terra. Nós somos seres espirituais, então o reino de Jesus é o reino do amor, o reino da compreensão, o reino da tolerância. Porque quando nós conquistamos essas virtudes, nós levaremos conosco para sempre. Então são riquezas nossas que estarão sempre conosco. É como o Evangelho diz: são riquezas em que os ladrões não roubam e nem as traças conseguem roer. Faz parte da nossa riqueza espiritual. Por isso que viver com Jesus é o caminho da felicidade, da alegria de viver e da paz de consciência. Muito obrigada, Rony, por esclarecer um pouco mais da sua palestra de como é viver com Jesus. De fato é algo muito belo e bonito de se falar, eu acho muito admirável. E gostaríamos muito de agradecer por você hoje estar presente aqui para esclarecer justamente isso. E gostaríamos de agradecer a vocês que estão assistindo, que assistiram até aqui. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, sigam a gente no Instagram para não perder nenhuma novidade. E um beijo e até a próxima.